Vocês estavam com saudade do Pai Tiquinho? Pois é, galera, eu fiquei um tempo aqui sem postar, né? Data FIFA, eu aproveitei para poder focar em outros conteúdos que estavam pendentes. Ainda não terminei, mas não posso deixar aqui de passar para vocês as dicas do Brasileirão e já avisar que o nosso canal vai ser retomado, né? Porque a gente também vai ter todas as dicas aí pro Mundial de Clubes. Inclusive, eu postei hoje no queroapostar.com um guia especial com análise de todas as equipes. Então, se você quer ter um pouco de noção de como jogam os times do Mundial, acesse o guia do queroapostar.com e lá no meu grupo a gente vai ter dicas de longo prazo também, as melhores super odds da competição. Inclusive, eu fiz 2 estudos muito legais mostrando que a gente é bastante lucrativo nas super cotações que eu indico lá. Então, link no primeiro comentário fixado e vamos embora agora nessa retomada do canal, analisar todos os jogos do Brasileirão e também, a partir já de amanhã, né, todos os jogos do Mundial. Vem comigo que as dicas vão rolar todas depois da vinheta. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tinaro já aqui para mais um vídeo. Vou começar com um jogo bem interessante aqui, que é o jogo do Vitória contra o Cruzeiro. Vitória tá na 16ª colocação, ameaçadíssimo pelo rebaixamento no momento, com uma campanha não muito forte, poucas vitórias, tropeços e um ataque que não rende bem. Já são 4 jogos sem vencer, eliminação na Sul-Americana com um gol contra bizarro, conseguiu segurar o Corinthians, mas mesmo o Corinthians jogando mal, o Vitória não teve saída, o time teve só 29% de posse. Apesar disso, a equipe do Carpini tem até capacidade de criação, um time que consegue algumas boas finalizações, mas hoje tem vários desfalques. Inclusive, esses desfalques vão custar a linha de 5 que esse time montou no jogo do Corinthians, então são muitas as alterações para o jogo de hoje. Na frente, a principal esperança de gols, Renato Kaiser, o Janderson não joga e ele é a esperança de gols desta equipe. O Vitória vem com um desempenho em casa na competição que também não é dos mais sólidos, com alguns empates diante do Grêmio e 2 vitórias, uma diante do Vasco de virada com o jogador a menos, foi um dos melhores jogos do Vitória aqui com um a menos, e a vitória diante do Fortaleza, mas fala muito mal sobre a campanha fraca do Fortaleza. Contra o Santos saiu atrás, não conseguiu criar muito e foi um jogo decepcionante. Quem vem muito bem no campeonato, de olho inclusive em ir para pausa com a liderança, é o Cruzeiro, e o Cruzeiro do Leonardo Jardim vem jogando um excelente futebol. São 3 vitórias seguidas fora de casa, uma vitória na Copa do Brasil, mesmo após ter vencido o confronto de ida. O Cruzeiro consegue produzir muitos escanteios também, é um olho nesta equipe, e as vitórias vieram sobre 2 equipes que não são tão fortes, tanto o Sport quanto o Fortaleza. Ponto positivo são vitórias sem sofrer gols. O sistema do Cruzeiro defensivo está bem interessante e um time que tem feito os gols, são 10 jogos de invencibilidade e nesse fazer de gols ele ainda consegue pressionar em busca do segundo, em busca do terceiro, então não está tirando o pé. Esse é um ponto muito positivo para poder apoiar o Cruzeiro. O time vem de uma vitória diante do Palmeiras, fez 2 gols, começou avassalador e eu quero destacar hoje o Caio Jorge, jogador aí que tem conseguido finalizar muito bem, inclusive na Betfair 1,44 para ele poder chutar no gol, 1,12 na 365. Bem interessante aí a entrada para o Caio Jorge conseguir finalizar. Eu achei que as cotações do Cruzeiro iam vir até um pouco mais baixas. O Cruzeiro hoje está num nível bem acima da equipe do Vitória. Já bateu outros 2 nordestinos. Quer fechar o turno, a pausa, né, para o Mundial na liderança. O desfalque mais relevante hoje está no Christian, que tem 3 gols. Mas o Cruzeiro tem peças de reposição. O Cruzeiro subiu demais o seu nível com o Leonardo Jardim. E eu acho que é merecido favorito aqui neste confronto. Nem tá tão baixa aqui a cotação. Estão possibilitando aqui o empate à lua do Cruzeiro. Eu gosto bastante dessa dica, é minha primeira indicação para hoje. A gente fica muito bem defendido em caso de empate ser reembolsado. Para bilhete, um dupla chance do Cruzeiro também eu gosto. Segundo jogo, pessoal, um jogo difícil, tá? O Bragantino recebendo a equipe do Bahia. Eu digo difícil porque ele não tem grande desajuste assim pra gente poder buscar alguma coisa. O Bragantino vem numa sequência bastante positiva em termos de atuação também. São 7 vitórias nos últimos 10 jogos, as 2 últimas pelo Brasileirão e vitórias que vêm com o time sem sofrer muitos gols. Então isso é um ponto relevante, né? Vencer sem sofrer gols. E o Bragantino, ele era caracterizado por um dos times que mais eram ambas marcam aí recentemente. Ponto importante para o Bragantino, a volta do Pita, recuperado e está disponível para esse confronto, mas deve ser reserva do Sacha, que é um jogador aí que vai ocupar a titularidade. O Lucas Barbosa segue como principal baixa, de resto é força máxima. O Bahia, por sua vez, vem também com seus principais jogadores. A dúvida está na presença do Ademir
da titularidade, na verdade, com o Eric Pulga jogando e também o William José e o Cauli tá disputando posição, porque o Luciano Rodrigues perdeu porque ele não tá conseguindo fazer gol, né? Então o Lute perdeu posição pro William José, que inclusive marcou no último jogo. Copa do Nordeste, o time perdeu pro Confiança, mas poupou bastante, depois jogou diante do Náutico e conseguiu avançar. Em casa, o Bahia até consegue produzir bem, inclusive venceu o seu último jogo em casa diante do São Paulo. Fora de casa que tem sido os maiores problemas da equipe do Bahia, né? Muita oscilação recente. Não à toa, são 5 jogos sem vencer. Ponto negativo também, a baixa quantidade de gols marcados. Dessas 5 derrotas, vou até excluir essa aqui diante do Confiança. Dessas 4, 3 são sem marcar gols. Então isso é um ponto negativo. Enquanto o Cruzeiro também não jogou também. Mas pelo menos teve bastante tempo para poder se preparar para este jogo. Eu espero uma atuação aqui interessante. Mas em termos de desajuste, pessoal, eu simplesmente não encontrei nada. Média de gols baixa marcada aqui pelo Bragantino. A linha de empate no tá baixa, 0,25 também tá bem baixa. Então, assim, aqui é um jogo para poder trazer para ao vivo e se surge alguma oportunidade, tá? Eventualmente, dupla chance do Bragantino se sair atrás, eu acho que é o mais indicado, mas vitória simples e dupla chance do Bahia eu não consegui encarar. Achei as linhas justas aqui e se tão justas, não tem dica, tá? Fortaleza e Santos, pessoal, aqui é um confronto bastante difícil também de se analisar, porque a gente tem dois times que vivem uma situação muito ruim, inclusive ambos bastante ameaçados. Fortaleza perdeu 4 dos últimos 5, em muitos não fez gol, então esse time do Fortaleza, já falei várias vezes que é um time super fraco, mas ele tem alguns lampejos que foram inclusive diante do Colo-Colo e diante do Juventude. Depois disso, Fortaleza fez só um gol, que foi o jogo do Retrô, onde inclusive ele foi eliminado na Libertadores. Ele passou, mas passou com sorte, né? O Santos, por sua vez, chega bastante pressionado. O Neymar foi expulso diante do Botafogo, então não joga. Cai bastante o nível da equipe do Santos. E o Santos é um time que ele tá com uma média de gols super baixa também, os jogos do Santos. A média de gols, a maioria dos jogos do Santos só tá com um gol só. Isso são em 2 cenários, né? O cenário onde o Santos sai na frente, ele até consegue sentar em cima dessa vantagem. Foi assim, inclusive, diante do Vitória. Cenários onde ele sai atrás, ele não está conseguindo se recuperar. Então, esse é um jogo de dois times muito fracos, com média de gols baixas. E tem um cenário aqui que eu gostei só, pessoal, que é o cenário de cantos do Fortaleza, se o Fortaleza sai atrás. O Fortaleza consegue pressionar e fazer cantos. Se ele sai atrás é bem interessante e pode pintar alguma coisa em cantos ao vivo também. Então, é o que eu vou trazer para esse jogo. Possibilidade de escanteios no Fortaleza caso o time saia atrás ou eventualmente estiver martelando bastante. Fora isso, galera, eu também tô fora aqui desse jogo, tá? Nos outros 3 eu tenho dica, pessoal, não me abandone ainda não, mas é porque são jogos difíceis, é porque a gente não vê os times sem atuar, então pode ter também uma melhora e eu vou ficar bastante atento às supercotações desses jogos e também possibilidades ao vivo. O Grêmio recebe o Corinthians, e o Grêmio vem crescendo de produção, venceu 3 jogos seguidos, conseguiu avançar, venceu o Juventude que não tinha conseguido, tinha perdido os outros 2 jogos, ganhou do Bahia também. E em casa é o time que tem a sua força, né, e conseguiu aqui alguns dos seus melhores resultados no campeonato justamente dentro da arena. Alguns empates também, mas só uma derrota e foi pro Flamengo. Venceu o Santos, empatou com o Bragantino, mas jogou melhor, tomou o empate no finalzinho, foi bom pra gente que a gente ganhou no mais de 1,5 aqui. Contra o Godoy decepcionou, contra o CSA também, mas produziu bastante. Contra o Luquinho foi um festival de finalizações e a bola não entrou. O Grêmio até consegue jogar bem e produzir, mas a bola tem teimado em não entrar, mas a gente pode prospectar pelo menos uma melhora desta equipe. O Batshuayi é dúvida pro confronto de hoje, se não jogar ele vai jogar o Arezzo no ataque, mas ainda assim tem boa chance dele jogar. O Vila Sante, que estava defendendo seleção, e mais um outro que me fugiu agora, também devem voltar e reforçar a equipe do Tricolor. O adversário é o Corinthians, que não vem jogando bem no Brasileirão fora de casa. Inclusive não venceu ninguém no Brasileirão até o momento, né? Empate diante do Bahia no finalzinho aqui com um jogador a menos, perdeu 2 jogos para 2 favoritos ao título, perdeu para o Mirassol e conseguiu segurar o Galo, mas também numa atuação ruim. O Corinthians vem pressionado. Para poder piorar, Gustavo Henrique, um pilar defensivo, está em recuperação, mais uma vez vai desfalcar, perde bastante no jogo aéreo o Corinthians com isso. Tem um meio também, acho que é o Ranieri que está fora, e o Yuri Alberto também está fora, além do Depay. Então, vai jogar Thales Magno e Romero, que vem de desgaste por conta de viagem, e o Garro é o principal jogador, ele deve até ter algumas boas finalizações, olho nele para isso. Mas o Corinthians vem com o Dorival querendo lançar alguns jogadores jovens, rodar um pouco o elenco, mas essas baixas são muito relevantes para o Corinthians ser competitivo, então estão possibilitando aqui o empate no do Grêmio, e eu gostei bastante dessa entrada aqui, vou recomendar para vocês também, ok?
São Paulo e Vasco, pessoal, este é um confronto aqui que eu tenho uma entrada interessante na minha visão para esse jogo. O São Paulo chega um pouquinho pressionado em termos de atuação, porque o São Paulo perdeu para o Bahia aqui jogando mal, perdeu para o Mirassol 2-0 em casa e ganhou do Tadieres apertado, um 2-1, se eu não me engano, foi no finalzinho. São Paulo não está convencendo, mas isso se explica muito por conta dos desfalques, tá? São muitos os desfalques no São Paulo, em todos os setores, basicamente, na frente principalmente, Lucas segue como baixa, Caleri também, o próprio Ferreirinha, e à frente vai ter hoje o Luciano, que está jogando bem, esse tem sido o principal jogador do São Paulo, André Silva também é outro jogador. O São Paulo tende a ir para cima para poder conseguir vencer uma equipe do Vasco, que até melhorou seu nível de atuação em alguns jogos, mas fora de casa só faz perder. Esse é o grande ponto para eu não comprar nada em relação ao Vasco, porque eu tenho o meu receio aqui diante do São Paulo, que só venceu 4 dos últimos 10 e tomou gols em todos os jogos aqui, basicamente, dentro desses jogos, né? O Vasco, por sua vez, cai muito de desempenho fora, mas o Diniz faz os seus times jogarem bem, o Ryan é um jogador muito interessante, o Veguete é um jogador muito perigoso diante dessa equipe de São Paulo, então assim, que o Vasco vai ter chances, isso eu acredito. A linha de mais ou menos gols nesse jogo tá super baixa, pessoal, tá? O mais 1,5 pré, ele já tá em 1,50, eu achei que essa linha tá até um pouquinho mais alta, e a média de gols dos dois times são bem altas aqui. Eu vou tentar buscar o mais de um gol nesse jogo ao vivo em 1,70 ou mais. Isso pode bater aí com 20, 25 minutos de jogo e aí com um gol só posso ser reembolsada. Eu gosto muito dessa entrada e a minha dica para este confronto, tá? Eu só não vou no mais de 1,5 porque quando é assim as casas sabem alguma coisa que a gente não sabe, mas pelo menos um gol nesse jogo eu vou buscar e eu acho bem interessante também essa entrada, porque a gente tem tanto gols do São Paulo na defesa fraca do Vasco, como gols do Vasco também, que tende a melhorar seu nível de atuação. Para poder finalizar, a gente tem Atlético e Internacional, confronto bem interessante também. O Galo e o Inter são os líderes de finalização deste Brasileirão no momento, dos times que mais finalizam. O Atlético tem crescido o seu nível de atuação, mas também tem algumas dúvidas, né? O time vem aqui de uma vitória fora de casa diante do Ceará muito importante, mas na Sul-Americana recentemente decepcionou, não conseguiu vencer o Cienciano e passou em segundo, e isso para um time que está disputando muitas competições, jogos a mais, acaba complicando. Mas ainda assim, jogadores recuperados, os principais jogadores, Rony, Hulk vão estar disponíveis, pode ter até o Dudu aqui na sua estreia ou perto dela, então o Galo ele é bastante competitivo e em casa é bastante imponente. Agora, o Inter também vem com um caminhão de reforço, Borré vai jogar, Valência, Wesley e outros jogadores voltam para poder compor esse Inter, mas também tem algumas baixas. Na defesa vai ter um zagueiro que tá fora que me fugiu, Rocher, também tá tirando os pinos da mão, fora, Alan Patrick, principal jogador da equipe, suspenso. Então baixas relevantes para o Internacional, mas um time que é bastante aguerrido. Achei justo as linhas do Atlético inteiro aqui também, e a mesma linha de mais ou menos gols em 2,45 over 2,5, mais de 1,5 em 1,50. Sendo o Atlético e o Inter dois times que finalizam tanto, com média de gols altas nos seus ataques, o Inter sofrendo muitos gols e o Galo cedendo algumas chances, mais de um gol ao vivo que também para mim é muito interessante, tá? E eu vou indicar para vocês essa entrada, ok? Para poder finalizar, pessoal, vou deixar para vocês aqui um bilhetinho para esta rodada e eu vou pegar o dupla chance do Cruzeiro, o dupla chance do Grêmio e o dupla chance do Atlético Mineiro diante do Internacional. Essa triplinha aí é muito legal e é a minha dica para vocês, tá? Lá no meu grupo gratuito eu vou deixar para vocês a tripla de artilheiros da rodada e as melhores super cotações vão estar disponíveis lá. Então não perca tempo, tá? Entre para você poder receber todas essas dicas e eu vou postar aqui muito em breve os vídeos com todos os relatórios completos das Super Odds, que tem muita coisa pra gente poder analisar, beleza? Eu sou o Tiquinho, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Verifique se você está inscrito e voltamos com tudo. Vamos para cima desse Mundial. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço e boas bets para todo mundo.